Salve, Haru aqui. Algumas coisas que eu tenho que deixar claras antes de começar esse vídeo. A primeira delas é que esse vídeo não é ataque a ninguém, tá? Nunca é, na verdade, nunca vai ser um ataque a ninguém. É só um vídeo de análise em si, não é tanto uma refutação. E eu queria usar esse vídeo como base pra algo que eu sempre quis falar, que é que eu já queria puxar tanto naquele vídeo que vocês já devem ter visto e devem ter me conhecido por conta dele, que é aquele vídeo lá do até onde o Goku chegaria em Dragon Ball. Alguma coisa assim. Aproveitando esse vídeo como base, eu queria falar o quanto que, tipo assim, algumas pessoas podem ignorar certos pontos em Dragon Ball, ou que podem acabar subestimando uma coisa ou outra. Eu vou explicar mais pra frente alguns pontos, mas espero que vocês gostem desse vídeo. E lembre-se, o canal original vai estar na descrição, dê um like no vídeo original. Deixando mais claro, essa aqui vai ser mais uma visão mais ampla de certos pontos que podem ter sido esquecidos, ou coisa do gênero, ou algo que ele pode ter errado em determinado momento. Mas lembre-se, se inscreva no canal original do vídeo original e deem like lá. Falou, fique com o vídeo. No YouTube já tem um monte de debates de Goku contra Sonic, e até mesmo o vídeo até onde o Sonic iria no verso de Dragon Ball. Mas hoje eu trago um personagem bem parecido, mas ao mesmo tempo bem oposto. Hoje vamos descobrir até onde o Shadow the Hedgehog chegaria em Dragon Ball. A análise será feita com o Shadow dos jogos, e será dividida em 3 níveis de poder do Shadow, a sua forma base, seus poderes do Doom, e por fim com as 7 esmeraldas do caos, passando por uma ordem cronológica em Dragon Ball, começando com a saga Saiyajin e terminando no torneio do poder. Enfim, não se esqueça de deixar um like aí, e sem mais enrolações, bora nessa! Bem, aqui já começamos logo com a saga Saiyajin, com personagens como Raditz, Vegeta, podendo destruir corpos celestes como luas ou até mesmo planetas tranquilamente. Ataques do Vegeta, como o Garlic Gun, têm energia suficiente para pulverizar o planeta Terra, e isso não é segredo para ninguém. Além da sua forma Ozaru, que ainda multiplica os seus status. Os personagens de Dragon Ball já são mais rápidos que a velocidade da luz há muito tempo nessa parte. Desde o clássico, o Goku já tinha feitos de reagir ou desviar de ataques na velocidade da luz. Primeiramente, a gente tem que parabenizar ele por ter citado feito a velocidade da luz do Goku criança. Até porque muita gente acaba ignorando e nem, sei lá, nem cita esse feito. E acaba dizendo que, sei lá, o criança não alcança essa velocidade. Ou até mesmo os personagens da Saiyajin, segundo algumas pessoas, nem alcançam essa velocidade ainda. Mas os adendos que eu quero trazer é o seguinte. Primeiramente, citar o Raditz sem trazer algum feito que ele tenha é algo meio vago. Aí vai parecer, tipo, que você só citou só por citar mesmo. Sendo que o Raditz, ele aguenta e até mesmo humilha dois personagens que são muito poderosos, que é o Goku o adolescente e o Piccolo Júnior. E por que isso é importante? Simples. O Piccolo Júnior e o Goku adolescente são muito superiores aos personagens do clássico em si. E os personagens do clássico, como Mestre Kami, são capazes de destruir a lua ao ponto de não sobrar nada. O feito é impressionante porque ele fez as partículas voarem em alta velocidade. Acho que se não me engano, na mesma velocidade que o Kamehameha foi lançado, fazendo com que a energia de ligação gravitacional fosse quebrada e fazendo com que o nível de energia sendo liberado sendo muito maior. O Goku adolescente é muito superior ao Mestre Kami, e o Piccolo Júnior também, e o Raditz foi capaz de humilhar os dois ao mesmo tempo. E o Nappa chama o Raditz de fracote em comparação a ele. E vocês sabem que o Vegeta é muito superior a ele. Eu até poderia escalar bem mais, mas é isso, era o básico, sabe? Tipo, quer dizer, eu não tô falando que é o básico de escala, tem que todo mundo saber disso. Não, é só descrevendo uma escala básica pra ele. Eu tô citando isso por um determinado fator. O fato é que muitas pessoas acham que os personagens de Dragon Ball conseguem alcançar um nível planetário durante a saga Saiyajin, algo do gênero, que é um certo equívoco, porque o Vegeta, quando ele carrega o Kagekigan, ele deixa nítido isso. E muitas pessoas querem ver algo nítido pra ter certeza de que isso foi realizado, o que não é... o que não seria injusto, na real é bem injusto alguém querer ver um efeito visual. O problema é que nas sagas anteriores foi demonstrado que ele tinha já capacidade, e que o Vegeta só começou a carregar o ataque porque ele tinha a intenção de matar tanto, destruir a Terra, quanto matar o Goku junto. Logo, o Vegeta aqui era muito mais rápido. Enfim, Shadow conseguiria derrotar personagens como Raditz ou Vegeta em sua forma base. Bem, o Shadow base atualmente se escala diretamente ao Sonic moderno, conseguindo peitar ameaças estelares, como o Infinity, que podia criar uma estrela em questão de segundos. Shadow por si só lutou com o Infinity, além de outros feitos, onde o Sonic antigo já tinha lutado com o Emerald, e o Shadow, no mesmo jogo, luta contra o Sonic, e contra o Emerald também. Enfim, então Shadow base ainda teria potência de ataque a nível estelar ou multiestelar. E em questão de velocidade, Shadow é capaz de se mover no null space, um espaço onde o tempo é apagado e não corre mais. Isso é o que a gente chama de velocidade imensurável. E o Shadow novamente se move várias vezes mais rápido que a velocidade da luz. Novamente falando de alguns pontos no vídeo, eu queria falar a primeira parte do Infinity. A do Infinity eu tenho dúvidas porque, por conta do poder que ele possui, que no caso gera ilusões, ou se era realmente uma estrela real, poderia muito bem ter sido uma estrela próxima. Se vocês puderem me confirmar essa informação, comentem nos comentários, porque eu acredito que essa estrela só esteja bem próxima da Terra. Então eu acredito que ela seja o tamanho real de um Sol, mas não duvido que ela tenha a capacidade de uma estrela real. O segundo ponto é que nas legendas está descrito como o conceito de tempo, porque assim, é difícil você dar uma distinção entre o conceito real de tempo, que nós temos um conceito subjetivo ou filosófico, ou com o tempo em si, que nós conhecemos como quadridimensional, ou que engloba dimensões como nós conhecemos como terceira dimensão, ou que ainda existe dentro de um fluxo convencional de tempo. E não, velocidade mensurável você não necessariamente você precisa conseguir voltar no tempo para você possuir essa velocidade. Basicamente, viagem no tempo é você interagir com a dimensão temporal, entre aspas, ou o tempo em si, como você interage com dimensões como dimensões espaciais. Você estaria só indo em pontos no tempo. Por exemplo, imagine que você tem uma régua. Uma régua que tem, tipo assim, um número positivo e um número negativo. Se você for
for pro futuro, você tá indo pra pontos positivos no tempo, e se você for voltar no tempo, você tá indo pra pontos negativos no tempo. Você basicamente só apenas indo de um ponto para outro, mas você não está em si transcendendo o tempo no quesito velocidade. E sim, eu concordo com os personagens de Sonic que têm velocidade mensurável, eu super concordo com isso. Na real, eu até fico meio paia porque muitas pessoas subestimam a velocidade dos personagens de Sonic atualmente, tanto na gringa. E eu realmente concordo com os personagens que têm velocidade mensurável. Eu só queria dar essa correção porque você não precisa, sei lá, viajar no tempo pra ter essa velocidade. Tanto é que muitas pessoas têm isso de que o Sonic clássico possui velocidade mensurável, ou pelo menos do jogo do Sonic CD, porque ele viaja no tempo, sendo que não é assim que funciona. Como, por exemplo, desde Sonic Heroes ou Sonic Adventure 2, onde ele já sabia usar o Light Speed Dash, onde ele literalmente dá um dash na velocidade da luz. Enfim, existe uma diferença brutal em velocidade e as habilidades do Shadow são muito apelonas. Enquanto Vegeta, Nappa, Goku, Raditz chegam na velocidade da luz e até ultrapassam um pouco. Isso de ultrapassar um pouco vem de algumas pessoas que falam que, tipo, eu não vou nem falar muito pra muitas pessoas não falarem mal, dizendo não, os personagens não conseguem ultrapassar toda a velocidade da luz. Ou que as pessoas que falam que sim conseguem, não ficar falando, sim, mas eles conseguem sim superar a velocidade da luz, sabe? Porque tem várias vezes para os personagens de Dragon Ball clássico, possuem velocidade muito mais rápida que a luz, e os personagens do Z sendo massivamente superiores a esses personagens. Tipo, sei lá, o Raditz literalmente é um Saiyajin fraco em comparação aos outros, e humilha ambos os caras mais fortes do clássico. Mas uma coisa a ser adicionada é que você pode usar o feito do Goku desviando de asteroides e desviando a nave lá durante a viagem para Namek pra escalar o Vegeta, a velocidade do Vegeta e tal. Porque o Vegeta acha que ele seria um superior semelhante ao Goku desse período. Mas mesmo você considerando essas escalas, eu realmente concordo que o Shadow seria superior por conta da velocidade e hacks geral. Shadow se move casualmente milhões de vezes mais rápido que a luz, ou até em velocidades que o permitem viajar no tempo. Ele poderia dar centenas de socos no Vegeta antes mesmo que ele percebesse, sem contar com habilidades como parar o tempo. Enfim, Shadow Base passa dessa fase tranquilamente. Agora chegamos na saga Cell, e aqui o nível já começa a subir bastante. Cell diz que sozinho conseguiria levar junto com ele todo um sistema solar e energia acumulada nessa casa aí, massivo. Além de que ali, com os multiplicadores, já fica bem claro que seus reflexos escalam massivamente mais rápidos que a velocidade da luz. Ok, chegou nas partes mais complicadas do vídeo, que provavelmente muitos de vocês vão ficar surpresos, mas que eu já informei em alguns vídeos do meu canal, principalmente naquele vídeo de até onde sai da iria no Veste Dragon Ball, que é que eu não escalo só no sistema solar, eu uso as declarações de que personagens mais fracos como Freeza tinham poder para destruir todo o universo, e como eu mesmo expliquei naquele vídeo do Saitama até onde ele chegaria no Veste Dragon Ball, eu expliquei porque que não seria hipérbole, porque não teria interferência temporal, e por determinados outros fatores que muitos tentam utilizar como argumento para tentar refutar a escala universal. O problema é que nessa afirmação do sistema solar, Cell diz que tinha poder suficiente para realizar esse feito e não que isso era o limite dele. O motivo de muitas pessoas colocarem nesse nível é que muitas pessoas acabaram se apegando muito a essa declaração e usaram ela como base para tentar defender que esse seria o limite ou que esse é o poder total do Cell, o que não é verdade. E na real nem julgo, porque muitas pessoas acabaram adotando essa ideia de que Dragon Ball seguiu uma escada em cadeia, por exemplo, personagens como Freeza sendo planeta ou estrela grande, Cell sendo sistema solar, Majin Buu galáctico, aí só seria universal dentro do Super, o que não é verdade, como já mostraram nas scans, e há múltiplas explicações que eu posso fazer, se vocês quiserem, e até eu fiz mais no meu vídeo do até onde o Saitama iria dentro do universo de Dragon Ball. Shadow, na sua forma base, continua ali em um nível parecido fisicamente. Ele casualmente enfrenta personagens de nível planetário acima, como Silver e Sonic, e até consegue enfrentar o Metal Madness, uma forma do Neo Metal Sonic de Sonic Hero, que ali já era muito mais forte que o Final Egg Blaster, que já podia destruir várias estrelas. Enfim, em questão de velocidade, Shadow segue sendo bem mais rápido. Afinal, personagens como Sonic e Shadow são conhecidos por serem extremamente velozes. Enfim, embora o poder bruto seja até equivalente entre esses dois, Shadow ainda tem uma vantagem imensa em velocidade de combate. Além disso, o seu fator Hex, as habilidades, entra em jogo. Cell depende bastante da sua regeneração, mas o Shadow possui o Chaos Control. Isso permite ele paralisar o tempo completamente e abrir fendas no espaço-tempo. Shadow poderia muito bem parar o tempo e usar o Chaos Blast para desintegrar o Cell a nível celular, negando qualquer chance de regeneração. O problema dessa afirmação é que você teria que tentar mostrar como que iria afetar o núcleo do Cell, porque o núcleo do Cell demonstrou ser capaz também de sobreviver só à autodestruição, que não ia só pegar na Terra, mas como também, pelo que dá a entender, o Reino Mortal inteiro, e até mesmo não só o Reino Mortal, como também foi capaz de afetar o outro mundo, como a gente vê nos painéis oficiais coloridos. Com a escala que você atribuiu ao Shadow, ele não seria forte o suficiente para causar um dano severo ao núcleo do Cell, visto que ele conseguiu até mesmo resistir a essas explosões. O segundo ponto que eu queria falar é que ele usou novamente aquele negócio que eu falei anteriormente. Lembra da escala em cadeia? Novamente isso se aplica aqui. Muitas pessoas elas não utilizam feitos, mas em si a escala em cadeia, que seria basicamente os degraus, que entre aspas estaria subindo entre os personagens, que, por exemplo, o personagem X, personagem Y, possuindo, evoluindo, sendo superiores em velocidade, aumentando seu poder e tudo mais. E isso também se aplica aqui em velocidade. Muitas pessoas vão utilizar os feitos, feitos não, os degraus de poder para dizer que os personagens aumentam a velocidade, sendo que há feitos que mostram que eles detêm capacidade de superar a velocidade atribuída a eles. Por exemplo, o Cell sendo mais rápido que o Goku na sua forma base, que cruzou o inferno que é infinito de tamanho, e até mesmo superando a zona de teletransporte, que transcende o tempo.
Então até aqui o Shadow na forma base passou, mas na próxima já fica um pouco mais difícil. Pois estamos na saga Buu, com nível multissistema solar até nível galáctico. Buu consegue destruir galáxias inteiras ao longo do tempo, colapsando sistemas por sistema, e consegue viajar entre galáxias de distância, o que o coloca milhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz. Corrigindo alguns erros cometidos, a destruição ao decorrer do tempo, ela é diferente de você simplesmente destruir tudo. Você mencionar que o Kid Buu seria nível galáctico, tipo assim, ser nível galáctico é você conseguir destruir uma galáxia inteira ou algo do gênero assim. Mas destruir algo ao longo do tempo, como você mencionou e você até reforçou, dizendo que destruir sistemas estelares inteiros e tal, faria com que ele seja multissistema solar e não extremamente galáctico, porque estaria destruindo tudo ao decorrer do tempo. E não, ele não é só nível galáctico. Assim como o Freeza, Cell, ele também possui declaração de destruir o universo inteiro, que agora nesse contexto se refere a todo o macrocosmo. Ele já poderia destruir todo o macrocosmo nessa época, o que continha, sei lá, outro mundo, Reino dos Caixins e tal. Tanto é que isso é reforçado pelo fato de que ele poderia destruir outro mundo e o Reino dos Caixins também. No outro quesito que ele mencionou é a velocidade, que no caso é que nem eu falei anteriormente, a escala em cadeia ficou tão enraizada que eles não mencionam outros feitos ou algo do gênero. Eles já vão direto falar que os personagens possuem velocidade máxima aumentada da luz por via dessa escala em cadeia, sendo que há feitos que podem comprovar, ou até mesmo declarações que podem comprovar que eles possuem velocidade muito maior do que isso. Você poderia usar até de exemplo o próprio feito prático do Majin Buu, que destruiu a Terra antes mesmo que o teletransporte fosse completamente enraizado, que ele levou lá o pessoal lá para Reino dos Kaioshins, antes mesmo de que esse teletransporte fosse realizado, o ataque do Majin Buu destruiu a Terra inteira antes disso. Aqui, o Shadow na forma base já não consegue mais vencer. Buu tem uma regeneração massiva, uma velocidade bem alta e uma potência de ataque que é alta demais pro Shadow. Shadow conseguiria desviar dos seus ataques, mas não conseguiria causar danos. Então, precisaria apelar forma Doom Shadow. E aqui, sua potência de ataque chega a nível Universal Plus, pois suas mutações com o DNA da raça Black Doom elevam ele a conseguir lutar contra Neo Devil Doom, um ser que podia criar universos inteiros e controlá-los da forma que quisesse. Esses espaços-tempo não seguiam regras nenhuma de gravidade, física ou geometria, e até mesmo estavam fora da linha do tempo original, sendo um espaço-tempo totalmente distorcido. Então o Shadow base sofreria, mas assim que ativasse a transformação, Doom encerraria totalmente o combate. Um ser de poder Universal Plus e de velocidade simplesmente infinita, opera muito além do teto de poder em Dragon Ball Z. Até mesmo os hacks do Kid Buu, como o raio transmutador, que tentaria transformar o Shadow em chocolate, seria completamente anulado pela resistência atômica e biológica do Doom Shadow. Doom Shadow poderia simplesmente isolar o Kid Buu pra fora do universo e o apagar a nível celular ali mesmo. Na real não, porque está ignorando o fator cosmológico. Na cosmologia nós temos outro mundo que transcende dimensões, e que independente da interpretação que você tiver, isso pelo menos colocaria o Majin Buu no nível semelhante em questão de AP ao Shadow, já que, né, ele poderia estar transcendendo no mínimo mesmo, as 3 dimensões que o Reino Mortal possui, o que colocaria ele como 4D ou 5D pelo menos, mas que infelizmente isso é ignorado. Ainda mais, como eu mesmo mencionei, ele teria velocidade infinita ou imensurável também, por conta dos feitos que temos na prática anteriormente, tanto os feitos dele, como também os feitos de personagens anteriores que são muito mais fracos do que ele. Isso dando o mínimo de escala, porque a gente pode usar vários outros argumentos para mostrar que outro mundo seria bem maior do que isso. E não, eu não discordo do Shadow Universal Plus. Na real, tem vias para deixar ele mais poderoso, se eu não me engano, via cosmologia, que no White Space que foi contido, eles estavam contendo as linhas do tempo, e provavelmente as linhas do tempo tem toda a cosmologia padrão de Sonic, colocaria ele maior do que só isso, sabe? Outro equívoco foi também ele ter falado do raio transmutador, e que só poderia atrapalhar a defesa biológica do Shadow, poderia atrapalhar, mas eu não tenho total certeza, já que as propriedades do raio transmutador são mágicas, então pode ser algo bem distinto, mas eu vou dar esse benefício porque realmente eu não tenho total certeza, apesar de que o raio transmutador, ele não ter sido demonstrado limite no quesito biológico, só no quesito Ki, né, como nós sabemos, o Vegito foi capaz de se mexer, até mesmo permanecer com sua velocidade e força, mesmo na forma de doce, mas só seria propriedade do Vegito porque ele tocou de Ki muito refinado e é muito poderoso. E bem, considerando que o Shadow conseguiria passar todo o Dragon Ball Z, será que ele chegaria até o Torneio do Poder? Bem, aqui, personagens como Jiren e Goku sacodem o reino do vazio, que é uma dimensão infinita, e chegam a nível de deuses. Goku, na forma God, já tinha um soco forte o suficiente para ser sentido em dimensões que são fora do universo convencional dentro do universo 7. E mais pra frente, vemos Moro ameaçar e destruir todo o universo 7 de Dragon Ball, que pela cosmologia é simplesmente gigantesco, tendo no mínimo o tamanho de 3 universos comuns. Tendo no mínimo o tamanho de 3 universos comuns. Novamente, aquele negócio da escala enraizada, lembra? Mas ao mesmo tempo não é só a escala enraizada, mas também tem o fator de que a cosmologia de Dragon Ball é tão, sei lá, vista como algo tão, entre muitas aspas, pequena, que a galera nem precisa de usar algum guia ou algo do gênero pra tentar utilizar como escala, sabe? Algo do gênero. Sendo que, literalmente, as scans, guias, essas coisas servem pra justamente explicar como é o funcionamento daquele mundo. Foi ignorado, tipo, as scans que falam que o universo de Dragon Ball é infinito, que um outro mundo transcende dimensões, tudo isso que poderia dar Dragon Ball uma escala maior do que ela tem, só que isso é ignorado.
Os personagens aqui são tão poderosos que até mesmo Hit, usando uma técnica que cria um casulo que congela o tempo, consegue ser quebrada por puro poder do Jiren. Bem, Doom Shadow aqui é bem debatível, ele consegue sim lutar, mas pra se encerrar completamente o debate, vamos entregar 7 esmeraldas do caos pra ele. E aqui ele alcança o pico de seu poder, na forma Super Shadow. Ele é capaz de enfrentar a ameaça Solaris, que todo mundo já sabe, é um ser de dimensionalidade superior, que estava ativamente devorando toda a cosmologia do universo de Sonic, que possui uma quantidade infinita de universos, e estava acabando com o próprio conceito de tempo, sendo presente em passado, presente e futuro, simultaneamente, que a gente chama de onipresença. Ou seja, isso coloca Shadow em um nível multiversal complexo. Em questão de velocidade, o Super Shadow vai além do imensurável. Ele não se move no tempo, ele pode se mover através do tempo livremente, caminhando no passado, no presente, no futuro, indo pra onde ele quer, em qualquer ponto, e até mesmo em lugares onde o tempo nem existe. Então, Super Shadow conseguiria lutar no torneio do poder sim, tranquilamente. Super Shadow opera em uma escala de 6 dimensões. Para o Shadow, os ataques do Jiren ou do Goku ali pareceriam congelados em uma folha de papel. E fica até meio estranho, me estranho por conta de que, enquanto do lado de Dragon Ball, as pessoas elas exigem scans, vias, tudo pra o pessoal que escala Dragon Ball, enquanto algumas pessoas, tipo assim, elas afirmam, não mostram tantas coisas sobre e tá de boa escala, tá tudo bem? Porque não, não tem, qual é o nome? Sei lá, tipo, parece que eu tô ironizando, mas não tô falando uma coisa que eu venho percebendo. Olha, eu sou um Dragon Ball Scala, sim, eu sou, mas eu reconheço o potencial de outros versos. O problema é que eu tô vendo que muitas pessoas elas exigem de Dragon Ball muita coisa, enquanto outros versos elas não exigem tanto. Eu tenho ciência de pessoas como o Zeta na gringa que faz essas coisas, coisa assim, mas cara, eu não tenho envolvimento com isso e eu nem tô, assim, eu não gosto, assim, dos vídeos dele e tal, por conta de que muitas pessoas, assim, que escalam Dragon Ball na gringa e que mesmo que eu entre em concordância em várias outras coisas com esse pessoal, eu não concordo 100% com todos os, entre aspas, debunkers de outros versos, porque está subestimando outros versos. Eu tô dando esse contexto por quê? Infelizmente é assim, né? O pessoal de fora acaba fazendo esse debunk, o do outro lado, eles acabam subestimando o verso, não levando em consideração certas coisas e coisa do gênero. É esse o contexto. Eu tô dando contexto porque não é um vídeo assim de refutação em si, mas é um vídeo bem mais de base pra gente fazer uma análise dessas coisas. E eu queria falar isso pra vocês. Shadow 6D? Sim, concordo. Até mesmo em interpretações ele pode alcançar níveis maiores. Mas o problema é que você não considerou, não acabou considerando as escalas superiores de Dragon Ball, que eu mencionei do outro mundo, que podem levar a Dragon Ball a níveis superiores. Super Shadow possui invulnerabilidade absoluta e negação de regeneração, e suas lanças de luz, Spear of Light, cortariam a existência de personagens como Goku, Hit, Jiren, sem que eles pudessem sequer reagir. Então, Super Shadow venceria o torneio do poder sozinho. Mas bem, pessoal, essa é a conclusão. Shadow, até sua forma Doom, consegue lutar com qualquer personagem em Dragon Ball, nos proporcionando lutas realmente interessantes. Mas Super Shadow funciona como um milagre, descrito como tendo poder infinito, e não tem nem graça colocá-lo no universo de Dragon Ball. O único debate justo seria Zeno, que não tem necessariamente uma velocidade imensurável, mas ele possui apagamento de existência absoluto e dimensionalidade bem alta. Não entendi bem, até porque eu sei que não necessariamente quando você tem uma dimensionalidade superior você não vai ter velocidade mensurável, mas o fato é que ele trouxe o negócio de que o Zeno não pode ter velocidade mensurável, mas ele afirmou que dimensionalidade alta. E quando ele fala de dimensionalidade alta, ele tá dando no mínimo o contexto de que superaria 4, 5D, porque ele não deu contexto de dimensional. Ou seja, ou ele tá, tipo, tentando fazer que, tipo, ele não tem velocidade pra acompanhar, mas ele também tá tentando agradar os Dragon Ball Scholars ou algo do gênero, dizendo que ele tem dimensionalidade alta, sendo que não deu as vias exatas para falar isso, ele só fez a afirmação. E isso é um grande problema no power scaling. Porque a pessoa não fala do feito em si, mas acaba tentando dar um jeito de não, sabe, não haver reclamação de dizer, não, você ignorou totalmente isso. Fazendo uma afirmação sem, tipo, dar um limite para essa afirmação, dando a entender ou a interpretar para as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo que não subestimou ou que não tá superestimando, porque se subestimasse, seria superior aos personagens citados no vídeo. Embora o Super Shadow tenha resistido ao apagamento causado pelo Time Eater, será que ele resistiria ao do Zeno? Bem, vou deixar essa daí pra vocês nos comentários. Sendo bem honesto, eu acho que não. Acho que ele não consegue resistir ao apagamento do Zeno. Se a gente for levar em consideração que o apagamento dele é superior ao Hakai. Então, acho que não. Ainda que a gente não precise fazer um comparativo, o apagamento do Zeno destruiu toda a linha temporal, que contém todos os Zenos que eu citei anteriormente, das dimensões superiores, provavelmente numa escala semelhante ao Time Eater, pelo menos, usando o que eu falei anteriormente, sem usar outras vias. Então, é provável que talvez desse certo, sim. Só usando essas interpretações mais baixas. Enfim, se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever e deixar a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Você concorda ou discorda? Deixa aí. Enfim, por hoje é só e vejo vocês no próximo sábado. Como mencionei anteriormente, esse vídeo não é uma refutação em si. Isso aqui foi mais um vídeo para explicação e um vídeo análise sobre esse tópico. E eu só queria deixar claro isso, de que essa escala enraizada foi sempre tão contínua assim na comunidade que basicamente é complicado, sabe? Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passem lá no canal original. A experiência é bem melhor do que esse vídeo. Tipo, o canal original dele vai estar na descrição. Quem quiser dar uma olhada, é bem melhor do que esse vídeo aqui que eu fiz. E é isso, eu só queria trazer essa visão aqui. E se ele pudesse ver
e quiser falar comigo também, pra gente falar sobre esses tópicos, eu adoraria ajudar ou alguma coisa do gênero. Tô tentando fazer Power Scaling parecer mais saudável. Power Scaling ser mais saudável, no caso. Porque, né, a gente sabe o quanto tá difícil alguém ter respeito e tal com uma outra pessoa. Eu sou o Haru e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!